O sol do sertão nordestino castigava a terra rachada, inclemente, mas a verdadeira fornalha estava nos olhos do coronel Eusébio. Ali, no pátio de terra batida da fazenda Canaã, um palco de tantos dramas e injustiças, Maria era a personificação da humilhação. Tremendo como uma folha seca sob o açoite do vento, ela mal conseguia erguer o olhar para a figura imponente do coronel, cujas feições, esculpidas por décadas de poder e crueldade, pareciam desafiar a própria misericórdia divina. A voz dele, um trovão que ecoava pelas senzalas e se perdia na caatinga seca, quebrou o silêncio opressor. Essa é a mercadoria que me entregaram como pagamento por sua insolência, seu miserável. As palavras cortavam o ar como a lâmina afiada de um facão, cada sílaba carregada de um desprezo que dilacerava a alma. Uma oferenda de castigo, disseram. Uma moça gorda demais, inadequada, um fardo para a família que ousou desafiar a minha autoridade e a minha paciência. Mas eu farei dela um exemplo. Farei dela a prova viva do preço da desobediência e da dívida para com o coronel Eusébio. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, engolida por uma mistura asfixiante de humilhação pública e terror absoluto. Ser entregue como um objeto, uma moeda de troca, já era a pior das desgraças para qualquer mulher livre. Mas a forma como o coronel a encarava, não como um ser humano, mas como um pedaço de carne insignificante, prometia um destino ainda mais pavoroso. Seus olhos, antes cheios de uma esperança inocente, agora refletiam apenas o desespero de quem se vê encarelada, sem saída, em um abismo sem fundo. A humilhação era visível. Seu vestido simples, outrora limpo, agora estava sujo e amarrotado pela viagem forçada sob o sol causticante. Os cabelos castanhos, antes trançados com esmero, desgrenhavam-se em mecas empoeiradas que emolduravam um rosto jovem, mas marcado pela exaustão e pelo choro contido. A cada segundo de exposição, aquele escrutínio cruel, Maria sentia-se mais e mais diminuída. Como se fosse evaporar sob o peso do julgamento e da sentença imposta, o ar na fazenda parecia se adensar, pesado com a expectativa dos agregados e capangas que observavam a cena em silêncio. Ninguém ousava intervir, ninguém sequer respirava mais alto. A lei do coronel Eusébio era a única a ser seguida, e sua palavra, inabalável, era a sentença final. Ele era o senhor absoluto daquelas terras e das vidas que nela habitavam. Qual seria o próximo passo do coronel? Que tormento ele reservava para Maria? As histórias sobre sua brutalidade eram lendas vivas no sertão, sussurradas em rodas de conversa à noite, e Maria, sem que nada pudesse fazer, acabara de se tornar a protagonista de uma delas. Seu futuro, tão incerto quanto a próxima chuva no semiárido, parecia selado. Mas o sertão sempre guarda segredos e reviravoltas inesperadas, capazes de mudar até os destinos mais sombrios. Seria Maria apenas um brinquedo para a vingança de um homem poderoso, ou existiria alguma fagulha de esperança em meio a tanta desgraça? A poeira fina do pátio ainda não havia assentado por completo, mas a imagem da humilhação de Maria já estava gravada na mente de todos. Empurrada com uma grosseria desnecessária pelo capataz Firmino, ela foi conduzida a um barracão simples, afastado da casa grande, que seria seu novo e temido lar. As palavras do coronel Eusébio, pesadas como pedras, ainda ecoavam nos ouvidos de Maria, prometendo um tormento diário que faria jus à sua condição de castigo. A notícia da chegada da moça gorda, como a chamavam em sussurros, correu, feito fogo em palha seca por toda a fazenda Canaã, dos agregados aos poucos serviçais da casa grande. A curiosidade misturava-se ao medo. Ninguém ousava questionar as ordens do coronel, mas muitos sentiam uma pontada de pena pela jovem, que acabara de ter seu destino selado por uma dívida de honra e um corpo que não se encaixava nos padrões. Dona Sinhá, a cozinheira Amor, observava a cena da porta da cozinha, os braços cruzados sobre o avental gasto, o rosto vincado pela vida dura no sertão. Ela tinha mãos calosas de tanto sovar massa e cortar carne, mas um coração surpreendentemente mole, um segredo bem guardado em meio à rigidez do latifúndio. Seus olhos, acostumados a ver de tudo, fixaram-se em Maria, a moça com o vestido amarrotado e sujo, os cabelos emaranhados e empoeirados. Parecia mais uma assombração do que uma pessoa viva. Era uma imagem de desolação que apertou o peito de Sinhá. Ela já tinha presenciado muitas crueldades ali, mas a entrega de uma jovem como moeda de troca ainda revoltava por dentro.
Maria foi jogada no barracão sem cerimônia. Espaço escuro e abafado, com um catre de madeira e um chão de terra batida. Encolhida em um canto, os joelhos junto ao peito, ela abraçava a si mesma, desejando desaparecer. O silêncio, que antes era uma bênção, agora amplificava seus próprios medos. Que fariam com ela? Que seriam os trabalhos árduos prometidos pelo coronel? Foi nesse momento de desespero que Dona Sinhá, impulsionada por uma empatia que não podia conter, agiu. Ignorando o olhar reprovador de Firmino, que rondava a porta do barracão, ela apanhou um prato de cuscuz com carne de sol e feijão, preparado para um dos peões, e um copo de água fresca. Com passos lentos, mas decididos, ela se aproximou da porta. Coma, a voz de Sinhá era rouca, quase um sussurro, mas carregada de uma gentileza que Maria não esperava. E beba, você vai precisar de forças. Maria ergueu a cabeça, seus olhos, grandes e escuros, fixando os seios de Sinhá, com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ela não acreditava em tamanha bondade naquele lugar. A boca estava seca, a garganta arranhada pela poeira e pelas lágrimas não derramadas. Lentamente esticou uma das mãos trêmulas e pegou o prato, os dedos esbarrando nos de Sinhá por um breve instante. Foi um toque mínimo, mas que acendeu uma centelha de calor em meio ao frio desamparo. Ela comeu, devagar, cada bocado uma pequena vitória contra a fome e a exaustão. A água desceu gelada, um bálsamo para a secura de sua alma. Firmino, que observava a cena com um sorriso irônico nos lábios, pigarreou alto. Dona Sinhá, não perca seu tempo com a castigada. O coronel já deixou claro o que é para ser feito. Ela não está aqui para ser mimada. Sinhá apenas o ignorou. Virou-se para Maria, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa de encorajamento. Descanse um pouco, ela aconselhou antes do sei afastar, deixando a jovem sozinha com seus medos e as paredes que agora eram sua prisão. A noite caiu sobre a fazenda Canaã, trazendo não o alívio do calor, mas a escuridão dos medos e das incertezas de Maria. Deitada no catre, com o estômago minimamente saciado, ela sentiu um lampejo fugaz de algo que não era desespero. A gentileza inesperada de Dona Sinhá, por mais ínfima que fosse, havia acendido uma minúscula chama de esperança em seu peito. No entanto, essa chama era quase sufocada pela sombra iminente do coronel Eusébio e de suas promessas de punição, que o amanhã traria. O sertão, com sua beleza agreste e sua dureza implacável, prometia ser o cenário de uma provação que Maria nem sequer sabia se teria forças para suportar. Ela sabia que sua vida, como a conhecia, havia chegado ao fim, e o que estava por vir poderia ser ainda pior. Os primeiros dias de Maria na fazenda Canaã foram um tormento silencioso. O coronel Eusébio, fiel à sua promessa de castigo, a designou para os trabalhos mais rudes e extenuantes sob o sol a pino: carregar baldes d'água pesados do poço, quebrar pedras para a construção de um novo cercado, limpar os estábulos dos animais menos. Cada tarefa era um golpe na sua, já fragilizada, condição física e emocional. O corpo de Maria, que o coronel desprezava por ser gordo demais, revelou uma força e uma resistência que surpreenderam a todos. Ela não se queixava, não chorava em público, apenas trabalhava em um silêncio obstinado, como se em cada gota de suor depositasse a esperança de sobreviver àquele inferno. O coronel Eusébio, um homem que não se acostumara a ser desafiado, observava Maria de longe. Seus olhos, acostumados a impor medo e submissão, agora carregavam uma mistura de irritação e uma curiosidade crescente. Ele esperava vê-la desabar, implorar por misericórdia, mas Maria permanecia ereta, altiva, em sua resignação. Havia algo nela, uma dignidade silenciosa, que o incomodava e ao mesmo tempo o intrigava profundamente. Ela não era submissa como as outras mulheres que conhecera. Seus olhos, embora carregados de tristeza, possuíam um brilho de desafio, de uma chama que se recusava a ser apagada. Certa tarde, durante uma inspeção rotineira pelos campos de milho, ressecados, o coronel a viu. Maria estava afastada dos outros, ajoelhada ao lado de um menino pequeno, filho de um dos vaqueiros, que havia caído e machucado o joelho, com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a dureza de sua própria vida. Ela limpava a ferida do garoto com um pedaço de pano e tentava acalmá-lo com palavras suaves. A cena, tão simples e humana, fez algo inesperado no peito do coronel. Um leve, quase imperceptível,
tremor. Era como se uma rachadura minúscula surgisse na sua armadura de ferro, revelando uma sensibilidade há muito tempo soterrada sob camadas de poder e autoridade. A imagem de Maria, a moça gorda que lhe foi entregue como um castigo, cuidando da criança com tamanha ternura, plantou uma semente de dúvida na mente do coronel. Seria possível que aquela mulher, objeto de desprezo e humilhação, pudesse despertar algo além de raiva ou desdém em seu coração endurecido? O que ela escondia por trás daquela quietude e daquela resiliência? Ele se virou abruptamente, como se quisesse apagar a imagem de sua mente. Mas era tarde demais. O olhar de Maria, mesmo sem perceber que estava sendo observada, havia tocado algo profundo e desconhecido no coronel Eusébio. Aquele momento, por mais breve que fosse, marcou o início de uma estranha e perigosa transformação. E por falar em transformação e em sentimentos que nos prendem, que tal uma pequena pausa na nossa história para um convite especial? Se você está sentindo a emoção e a tensão dessa saga nordestina e está ansioso para saber o que acontece com Maria e o coronel, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história incrível. Seu apoio é fundamental para continuarmos a trazer conteúdo emocionante como este. Muito obrigado por assistir até aqui. E para a gente se conectar ainda mais, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual o seu nome. Sua participação faz toda a diferença. Os dias se arrastavam sob o sol inclemente, cada um mais pesado que o anterior para Maria. Embora seu corpo demonstrasse uma resistência que surpreendia a todos, por dentro, a alma da moça era um campo árido, sedento por um pingo de gentileza. A fazenda Canaã, um vasto latifúndio, onde o coronel Eusébio ditava as regras com mão de ferro, era um caldeirão de medos e preconceitos. Maria, a moça gorda entregue como castigo, tornou-se o epicentro de uma curiosidade mórbida e de um isolamento cruel. Ela tentava se adaptar, sim, mas cada passo era um esforço monumental. Os olhares oblíquos dos outros empregados a seguiam como sombras, carregados de pena, mas principalmente de um receio palpável de se associar a alguém marcado pela ira do coronel. As mulheres da cozinha cochichavam quando ela passava. Os homens do campo viravam o rosto. Ninguém ousava se aproximar, oferecer uma palavra de conforto, um sorriso. A solidão pesava mais do que os baldes d'água que ela carregava do poço, mais do que as pedras que quebrava sob o sol. O silêncio, que antes era uma defesa tornozê, uma prisão. Maria era uma ilha em meio a um mar de gente, uma alma à deriva em um oceano de indiferença. Os capangas do coronel, liderados pelo truculento Firmino Eramos Piors, com sorrisos sádicos e comentários velados, eles a tratavam com um desdém que feria mais fundo do que qualquer chicote. Firmino, em particular, parecia deleitar-se em sua desgraça, encontrando prazer em rumir ou ralar, com tarefas impossíveis, ou em zombar de sua figura robusta, sempre à distância, com um olhar que prometia coisas piores. Maria aprendera a abaixar a cabeça e a morder a língua, pois sabia que qualquer reação só pioraria sua situação. A vida na fazenda era uma lição diária de sobrevivência, onde a submissão era a única moeda de troca, para evitar mais dor, enquanto Maria vivia seu inferno particular. O coronel Eusébio mantinha sua vigilância discreta. A cena da Moca, cuidando do menino ferido, não saía de sua mente. Era uma imagem que se chocava com o que ele esperava de alguém entregue como castigo. Ele começou a fazer perguntas, sutis a princípio, a seus homens de confiança, não sobre o trabalho de Maria, que ele via com os próprios olhos era impecável, mas sobre sua origem, seu comportamento, o que se falava dela nas rodas de fofoca. A moça do barracão, ela não tem família por aqui? Ele perguntou a um velho capataz, fingindo desinteresse enquanto fumava um charuto na varanda. O capataz, acostumado à frieza do patrão, gaguejou uma resposta vaga, repetindo os rumores de que ela era problema da família rival. Em outro momento, o coronel se pegou observando Maria à distância, enquanto ela lavava roupas no riacho. Sua postura, mesmo ajoelhada, tinha uma dignidade surpreendente. Seus movimentos eram fortes, precisos. Ele notava que, apesar da dureza dos dias, havia nela uma quietude que irradiava uma estranha força. A imagem que lhe fora pintada de uma mulher fraca e inútil começava a desmoronar, substituída por uma figura de resiliência inegável. O coronel Eusébio, um homem que controlava tudo e todos ao seu redor,
sentia-se estranhamente perturbado por aquela mulher. Ele não conseguia encaixá-la em suas categorias habituais. Não era uma serva submissa, nem uma rebelde aberta. Ela era um enigma, um desafio silencioso à sua autoridade. E isso o intrigava mais do que ele gostaria de admitir. A semente plantada pela cena no campo começava a germinar, e com ela, uma mudança imperceptível, mas profunda. Na dinâmica da fazenda Canaã, a sombra de Maria pairava sobre a consciência do coronel, e o silêncio dela, ao invés de apagá-la, a tornava ainda mais presente em seus pensamentos. A história de Maria estava apenas começando a se desdobrar, e os segredos do coração do coronel Eusébio estavam prestes a vir à tona. A noite caía sobre a fazenda Canaã, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, antes de Mergulho Hollow na escuridão profunda do sertão. Com a descida da temperatura, vinha também um silêncio diferente, quebrado apenas pelo canto insistente dos grilos e o colchar distante dos sapos. Após mais um dia extenuante de trabalho, Maria, com o corpo dolorido, mas a alma ainda teimando em resistir, preparava-se para o pouco descanso que lhe era permitido. No pequeno barracão que servia de seu alojamento, onde a solidão era sua única companhia, ela buscou refúgio na única coisa que ninguém podia lhe tirar, a memória de sua infância, de sua mãe e as canções que a embalavam. Em um murmúrio, quase inaudível a princípio, Maria começou a cantar. Era uma melodia antiga, uma canção de ninar que sua mãe costumava entoar nos fins de tarde, quando o sol se punha e o mundo parecia encontrar a paz. Sua voz doce e suave era um contraste, surpreendente com a aspereza de sua situação e o ambiente árido que a cercava. A canção falava de campos verdes, de rios que corriam livres e de um amor que nunca se esvaía. Um sonho distante da realidade de Maria. A cada estrofe, a voz ganhava um pouco mais de força, de uma beleza melancólica que se espalhava pelo ar noturno. Na casa grande, o coronel Eusébio estava em sua varanda, como de costume, apreciando o charuto e a vista de suas vastas terras. A luz brusuleante de um lampião iluminava seu rosto sério, enquanto a brisa noturna trazia o cheiro da terra molhada pela garoa que havia caído mais cedo. De repente, um som incomum alcançou seus ouvidos. Não era o lamento do vento ou o barulho dos animais. Era uma voz feminina, cantando, uma voz pura, carregada de uma tristeza que parecia vir da alma, mas ao mesmo tempo, de uma beleza que arrebatava o coronel, que se vangloriava de controlar tudo e todos em sua fazenda. Viu-se, paralisa. Ele não reconhecia aquela melodia, mas ela tocava uma fibra esquecida em seu ser, uma lembrança distante de tempos mais simples, de uma inocência perdida que ele achava ter enterrado há muito tempo sob camadas de poder e autoridade. Quem cantava com tamanha emoção? Ele se levantou, caminhando lentamente até a beira da varanda, buscando a origem daquele som hipnotizante. A voz vinha do barracão mais afastado, o barracão onde Maria, a moça do castigo, dormia. O coronel sentiu um choque. Era ela, a moça gorda que ele destinara ao sofrimento. Ele a imaginava chorando, amaldiçoando seu destino, mas nunca cantando com aquela doçura. Havia algo na melodia, na forma como ela se entregava à canção, que o fazia questionar tudo o que pensava sobre ela. Aquela voz era um portal para uma humanidade que ele acreditava não existir em alguém tão marcado pelo infortúnio, e menos ainda, em alguém que ele próprio havia condenado, o coronel Eusébio. O homem de ferro que não derramava uma lágrima e não demonstrava fraqueza, se pegou imaginando a vida dessa moça, a história por trás de sua voz, que dores ela carregava para cantar com tamanha melancolia, que sonhos ela ainda guardava para entoar uma canção de esperança em meio a tanta desgraça. Ali, imóvel, escutando até a última nota se perder na vastidão da noite. Aquele momento, por mais breve que fosse, marcou o início de uma estranha transformação. Uma fissura, antes minúscula, agora se abria na armadura do coronel. A voz de Maria não era apenas um som. Era um convite silencioso para que ele olhasse para além de sua própria crueldade, para que ele enxergasse a alma por trás do castigo. O coronel Eusébio, sem saber, estava sendo envolvido por uma melodia proibida, uma canção que prometia desvendar segredos de um coração que ele julgava já estar completamente petrificado. A melodia de Maria, que antes se perdera na imensidão da noite, agora parecia ressoar nos pensamentos do coronel Eusébio, uma lembrança persistente que teimava em desestabilizar sua rotina. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil, quase imperceptível para a maioria,
começou a surgir em sua postura em relação à moça. Não era uma reviravolta brusca, dessas que causam alarde imediato, mas pequenos desvios em seu comportamento, que para os olhos atentos, denunciavam uma transformação interna. O coronel, antes conhecido por sua voz de comando áspera e impaciente, começou a direcionar-se a Maria, com um tom ligeiramente menos agressivo, quando ela passava por ele nos corredores da fazenda. Em vez de ignorá-la ou lançar um olhar de desprezo, seus olhos avancei por um instante a mais. Certa manhã, ele a designou para levar a água aos cavalos. Uma tarefa extenuante, mas, ao invés de ordenar com a rudeza habitual, disse: "Traga água para os cavalos, moça, com cuidado para não derramar." Era um pedido, ainda que disfarçado de ordem, e a diferença não passou despercebida por Maria, que ergueu os olhos surpresa. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma tarde, quando uma repentina e forte chuva de verão desabou sobre a fazenda. Maria, que estava trabalhando na horta distante da casa grande, foi pega de surpresa. Ela correu para abrigar-se sob a copa de uma árvore, tremendo de frio e com as roupas grudadas ao corpo. O coronel Eusébio, que observava a tempestade da segurança de sua varanda, a avistou. Seu olhar, que antes se endurecia diante de qualquer sinal de fraqueza, suavizou-se, por um milésimo de segundo, para a surpresa e o choque dos poucos empregados que estavam por perto. O coronel fez um gesto a um de seus capangas, Firmino, e disse em voz alta: "Vá buscar a moça da horta. Não quero ninguém pegando friagem e adoecendo em minhas terras." Firmino, acostumado apenas a cumprir ordens de punição, arregalou os olhos. "A castigada, coronel, mas ela está." "Eu disse para o trasclá, para dentro." "Firmino, agora", retrucou o coronel, com um tom que não permitia contestações, mas sem a fúria habitual. Maria foi conduzida para dentro da casa grande, para a área de serviço, onde pôde se aquecer e secar. Enquanto entrava, seus olhos, confusa e desconfiada, se encontraram brevemente com os do coronel. Naquele instante, um fio invisível e tênue parecia se formar entre eles. Era um reconhecimento mútuo, um vislumbre de algo novo que despontava. Maria não entendia o motivo de tanta gentileza repentina vinda do seu algoz, mas a simples ação de ser resgatada da tempestade, de ter seu bem-estar considerado, causou uma pontada de esperança em seu coração castigado para os outros. O gesto foi motivo de cochichos e especulações. O coronel Eusébio, que jamais se preocupara com o conforto de seus empregados, especialmente de alguém que ele próprio havia sentenciado ao castigo, agora demonstrava uma atenção incomum. Esse primeiro gesto de ternura, por mais calculista que pudesse parecer à primeira vista, era a prova irrefutável de que Maria havia, de alguma forma, alcançado um recanto da alma do coronel que ele próprio julgava inatingível. O coração de ferro de Eusébio começava a derreter milímetro por milímetro, sob o calor de uma emoção que ele nem sequer sabia nomear. O jogo de poder e punição estava se transformando em algo muito mais complexo, e ninguém na fazenda, nem mesmo o coronel, sabia aonde aquilo os levaria. A gentileza inesperada do coronel Eusébio para com Maria não passou despercebida. Na fazenda Canaã, onde cada olhar e cada gesto do patrão eram dissecados e comentados, a mudança em seu comportamento em relação à moça do castigo tornou-se o assunto principal. Os sussurros corriam como riachos subterrâneos, de uma ponta a outra da propriedade. Na cozinha, Dona Sinhá anotava a ausência de ordens ríspidas sobre Maria. Nos campos, os peões observavam o coronel lançar olhares mais demorados na direção da Amauca. Era uma quebra na rotina tão previsível da crueldade, e isso gerava mais especulação do que qualquer castigo. Firmino, o capangamor, era um dos mais intrigados e incomodados. Acostumado à dureza inabalável de seu patrão, ele via nessa súbita brandura um sinal de fraqueza, talvez até de loucura. "O que há com o coronel?" ele resmungava para seus comparsas. "Essa moça está amolecendo o patrão? Ou ele está ficando velho e caduco?" O ressentimento começava a borbulhar, pois a nova postura do coronel desestabilizava a hierarquia de medo que Firmino ajudava a manter a notícia. Porém, não se limitou aos domínios da fazenda Canaã, no Nordeste. Em vilarejos onde o calor do sol se misturava ao fervor das intrigas, as histórias viajavam rápido, levadas por tropeiros e mascates. E foi assim que os rumores sobre a inesperada aproximação entre o coronel Eusébio e Maria chegaram aos ouvidos da família que a entregou como castigo.
os Vasconcelos. O patriarca dos Vasconcelos, um homem de terras vizinhas conhecido por sua índole rancorosa e implacável, sentiu a afronta como um golpe pessoal. Como ousa aquele Eusébio? Bradava ele em sua varanda, o rosto vermelho de fúria. Recebe minha dívida de honra, uma moça que eu entreguei para que servisse de escárnio, e agora a trata com benevolência? É um desrespeito, uma zombaria com o meu nome, com a honra da minha família. Para os Vasconcelos, a gorda Maria era um fardo, uma vergonha, um exemplo de desobediência que eles esperavam que o coronel esmagasse. Vê-la tratada com qualquer resquício de dignidade, ou pior ainda, com uma crescente afeição, era uma humilhação dupla. Não só o coronel não estava cumprindo o castigo à altura de suas expectativas sádicas, como também parecia estar transformando o objeto da discórdia em algo valioso. Isso era inadmissível. Patriarca convocou seus filhos e seus homens. Meisley, com voz grave e os olhos faiscando ódio, ele proferiu: essa dívida de honra será cobrada de outra forma. A afronta de Eusébio não ficará impune. Se ele ousou desrespeitar nossa vontade, transformando nosso castigo em carinho, ele pagará por isso. E aquela moça, aquela que se tornou a causa de tanta humilhação, não terá paz. A aproximação entre Maria e o coronel só trará mais desgraça para todos. A ameaça, proferida com convicção e crueldade, pairava no ar, como a caatinga antes da tempestade. O que antes era um castigo pessoal, transformava-se agora em uma questão de honra entre duas famílias poderosas, com Maria no olho do furacão. O frágil início de paz que parecia surgir na vida da moça estava prestes a ser despedaçado por uma vingança implacável, e o amor inesperado do coronel, se é que já existia, seria posto à prova de uma forma brutal. Os sussurros se transformariam em gritos, e a quietude do sertão seria quebrada pelo som iminente da tempestade que se aproximava. As semanas se transformaram em meses, e a presença de Maria na fazenda Canaã, antes um símbolo de castigo, agora era cercada por uma aura de mistério e apreensão. A gentileza, ainda que parcimoniosa, do coronel Eusébio em relação a ela, não era mais segredo, alimentando a fúria dos Vasconcelos e a estranheza dos próprios empregados. O coronel, por sua vez, sente-se cada vez mais consumido por uma curiosidade incontrolável sobre Maria, uma força que o impelia a ir além dos olhares furtivos e dos gestos discretos. Ele precisava entender quem era aquela mulher que, com sua resiliência silenciosa e sua voz melancólica, havia conseguido romper as barreiras de seu coração endurecido. Certa noite, quando a lua cheia banhava o sertão com sua luz prateada e a brisa noturna trazia o cheiro da terra seca, o coronel Eusébio mandou chamar Maria à casa grande. A ordem, entregue por um Firmino visivelmente confuso com as mudanças de seu patrão, fez o coração de Maria disparar. Ela esperava uma repreensão, talvez um retorno à crueldade inicial, uma punição por qualquer falha que pudesse ter cometido. Com as mãos suando e a alma em sobressalto, ela se dirigiu à sala do coronel, um lugar que sempre lhe parecera sombrio e opressor. Ao entrar, Maria encontrou o coronel sentado em sua grande poltrona de couro, iluminado apenas por uma lamparina. A óleo, o rosto dele, usualmente tão severo, parecia estranhamente ponderado. Sente-se, Maria, ele disse, indicando uma cadeira à frente da sua. Um convite incomum que a surpreendeu. Maria obedeceu, mantendo os olhos baixos, preparada para o que viesse. Maria, começou o coronel, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira antes vinda dele. Eu tenho observado você. Eu quero entender. Quero que me conte a sua história. O porquê de você ter sido entregue como um castigo. Maria hesitou. Contar sua história àquele homem, seu algoz, parecia uma traição a si mesma. Mas havia algo na voz dele, um tom de genuína curiosidade e até de um inesperado respeito, que a encorajou. Respirando fundo, ela começou a falar, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força à medida que as palavras fluíam. Ela contou sobre sua família, simples agricultores de uma pequena propriedade, e sobre a disputa de terras com os Vasconcelos. Narrou como seu pai, um homem teimoso e orgulhoso, havia se recusado a ceder às pressões do clã inimigo. A dívida, explicou, não era de dinheiro, mas de honra, uma afronta aos Vasconcelos que resultou em uma tragédia. Seu irmão mais novo fora gravemente ferido em uma emboscada, e para evitar mais derramamento de sangue e a destruição completa de sua família, seu pai,
em um ato de desespero, fora forçado a oferecer algo de inestimável valor para apaziguar a fúria dos Vasconcelos. A filha. Eu era filha difícil, coronel. Maria confessou, uma lágrima escorrendo por sua face. A que não se encaixava nos padrões. A que tinha um corpo grande demais para casar bem e trazer alianças. Para eles, eu era o fardo perfeito para ser entregue como prova de submissão, o castigo ideal para o Senhor. Uma forma de humilhar meu pai e se livrar de mim ao mesmo tempo. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não as conteve. Eram lágrimas de dor, de injustiça, de uma vida inteira de se sentir inadequada. O coronel Eusébio ouviu cada palavra em silêncio. Seus olhos, antes dominadores, agora estavam fixos em Maria, absorvendo cada detalhe de sua narrativa. Ele sentiu um aperto no peito, uma compaixão genuína que o surpreendeu. A imagem da gorda da castigada começou a se desintegrar em sua mente, revelando uma mulher de profundidade, do sacrifício, de uma dor que ele nunca havia imaginado. O coronel Eusébio, que havia visto a morte de perto, que havia tomado decisões cruéis sem pestanejar, sentiu uma empatia avassaladora por Maria. Era um sentimento desconhecido, que o deixava desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente. Ele compreendeu a verdadeira crueldade por trás daquele castigo, e, naquele momento, algo em seu coração se rompeu, algo profundo e irreversível. O silêncio voltou a preencher a sala, mas agora era um silêncio diferente, carregado de uma nova compreensão. O coronel não sabia o que fazer, não sabia como reagir àquela avalanche de sentimentos. Mas uma coisa ele sabia com absoluta certeza: ele não podia mais deixá-la sofrendo, não sob sua guarda. A revelação de Maria não só mudou a percepção do coronel sobre ela, mas também abriu seus próprios olhos para a profundidade de sua própria humanidade. Algo que ele havia suprimido por toda uma vida. O jogo havia mudado, e o destino de Maria, e talvez o dele, estava prestes a tomar um rumo que ninguém, em sã consciência, poderia prever. O silêncio na sala do coronel Eusébio era denso, carregado com as emoções recém-reveladas. As lágrimas de Maria haviam secado, mas a dor de sua história pairava no ar. O coronel, que havia escutado cada palavra com uma intensidade que, ao ser príndia, sentia um turbilhão de sentimentos. A raiva pelos Vasconcelos, a compaixão por Maria e uma estranha, mas poderosa, atração que ele não conseguia mais ignorar. A imagem da moça gorda do castigo havia se desfeito por completo, substituída pela de uma mulher forte e resiliente, e de uma beleza que transcendia os padrões que ele sempre conhecera. Maria, com o coração aos pulos, esperava uma reação, um gesto de piedade talvez, ou quem sabe, uma ordem para que ela voltasse aos seus afazeres. Mas o que o coronel disse a seguir a deixou sem palavras, em um choque que a fez duvidar de sua própria audição. O coronel Eusébio se levantou de sua poltrona, caminhando lentamente até a janela, onde observou a vastidão de suas terras sob a luz da lua. Sua voz, quando ele finalmente falou, era surpreendentemente suave, quase hesitante, um tom que Maria jamais ouvira dele. Maria, ele começou virando-se para seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eu sei que você foi entregue a mim como castigo, uma dívida de honra, disseram, um fardo para ser humilhado. Mas, ao te ouvir, ao te observar, eu vejo mais do que um fardo. Eu vejo uma mulher de valor, uma mulher de força, uma mulher que, em meio a tanta crueldade, manteve a sua dignidade. Maria não conseguia piscar. Seu cérebro tentava processar aquelas palavras, tão diferentes do que ela esperava. Ele a via com valor, ele a via com dignidade. Oh, Coronel Dew, um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu não sou um homem de rodeios, Maria, e o que vou lhe propor pode parecer loucura para muitos. Para mim, talvez seja também, mas é a verdade do que sinto. Ele fez uma pausa, como se buscasse coragem para as próximas palavras. Eu não posso mais vê-la sofrer, não sob o meu teto, não sob a minha guarda. O coração de Maria batia, descompassado. Seria uma oferta de proteção, um novo trabalho, menos árduo. Ela se preparava para agradecer, para aceitar qualquer migalha de alívio que ele pudesse oferecer. Mas o coronel continuou, e suas próximas palavras foram um terremoto que abalou o mundo de Maria. Eu quero que você fique, Maria, não como castigo, não como serva. Eu quero que você fique como
como minha esposa. O ar pareceu rarear na sala. Maria sentiu a cabeça girar. Casamento com o Coronel Eusébio, o homem que a recebeu. Como castigo, o tirano temido por todos era uma armadilha, uma piada cruel, ou o destino, de fato, reservava uma reviravolta tão grandiosa e inesperada que desafiava toda a lógica. Ela não conseguia falar. Seus olhos arregalados fixaram-se nos dele, buscando qualquer sinal de escárnio, de zombaria. Mas o que ela viu foi apenas uma determinação férrea e uma vulnerabilidade que ela jamais imaginaria existir no Coronel Eusébio. Ele não estava brincando. Ele estava falando sério. Eu sei o que pensam de mim, Maria, continuou o coronel, como se lesse seus pensamentos. Sei que sou temido. Sei que sou duro. Mas você despertou algo em mim que eu não sabia que existia. Uma afeição, um respeito, e eu não quero mais viver sem isso. A proposta era audaciosa, chocante e carregada de um drama que mudaria para sempre não só a vida de Maria, mas a dinâmica de poder de toda a região. Uma moça entregue como castigo, agora sendo pedida em casamento pelo seu algoz. O destino, caprichoso e imprevisível, havia tecido uma trama que nem os mais antigos contadores de histórias do sertão poderiam imaginar. Maria estava diante de uma escolha que definiria seu futuro: aceitar o amor inesperado de um coronel temido e mergulhar em um escândalo sem precedentes, ou recusar e enfrentar um destino incerto, talvez ainda mais cruel. A notícia, quando finalmente vazou, espalhou-se pela fazenda Canaã como um incêndio incontrolável, varrendo cada canto do sertão. O Coronel Eusébio, o homem de punho de ferro, o tirano temido por todos, não apenas poupou a vida da moça, gorda entregue como castigo, mas estava, inacreditavelmente, prestes a tomá-la como sua esposa. O choque foi generalizado, um terremoto que abalou as estruturas sociais e a hierarquia de poder da região. Os sussurros agora eram clamores abertos. Na cozinha, Dona Sinhá, embora sentisse um alívio secreto por Maria, não conseguia disfarçar sua perplexidade. Os peões e agregados mal podiam acreditar no que ouviam. O coronel endoidou. Diziam uns: é feitiçaria, só pode ser. Bradavam outros, enquanto o medo de uma fúria ainda maior do coronel, caso expressassem sua incredulidade abertamente, os mantinha em rédeas curtas. Firmino, o capanga-amor, estava em um estado de fúria contida. Sua lealdade cega ao coronel estava em xeque. Ele vira o olhar do patrão amolecer, sim, mas uma proposta de casamento, isso era uma afronta direta a tudo que eles representavam. O patrão vai virar chacota. Como poderemos impor respeito se ele se casa com castigo? Ele vociferava para seus homens mais próximos, sentindo que sua própria autoridade se esvaía. A humilhação da família Vasconcelos, que entregara Maria com a intenção de vê-la sofrer, tornou-se insuportável. Quando a notícia do noivado chegou aos ouvidos do patriarca, ele explodiu em uma fúria que fez tremer as paredes de sua casa. Isso é uma declaração de guerra! Ele gritava, com os olhos injetados de ódio. Ele zombou de nossa honra. Fez de nosso castigo um troféu. O coronel Eusébio me afrontou publicamente, e ele pagará caro por isso. A vingança dos Vasconcelos, antes um plano nebuloso, agora ganhava contornos definidos e sombrios. Eles não apenas planejavam a desgraça de Eusébio, mas também queriam destruir Maria, a personificação de sua vergonha. Contudo, o coronel Eusébio, para a surpresa ainda maior de todos, ignorou as críticas, os olhares de desaprovação e as ameaças veladas. Sua decisão era inabalável. Ele convocou todos os moradores da fazenda e os informou sobre sua intenção de se casar com Maria, de transformá-la na senhora da fazenda Canaã. Sua voz não continha mais a fúria habitual, mas uma convicção fria e resoluta. Maria não é mais um castigo. Ela é minha escolha. E quem ousar desrespeitá-la, ousará desrespeitar a mim. E a minha ira será pior do que jamais foi. Para Maria, a situação era um turbilhão de emoções. Medo, incerteza, mas também uma pontada de esperança e uma sensação de segurança que ela jamais conhecera. Aceitar o pedido do coronel era mergulhar em um mundo de incertezas e de perigos, mas também era a única chance de um futuro, de uma vida que ela jamais sonhara. No altar improvisado da capela da fazenda, diante de poucos convidados forçados e muitos olhares curiosos, Maria, com seu vestido simples,
mas com um coração transbordando de uma coragem recém-descoberta, proferiu seu sim. O casamento do coronel Eusébio com Maria, a moça gorda entregue como castigo, foi mais do que uma união. Foi um ato de desafio, um escândalo que reverberaria por todo o sertão. A atitude desafiadora do coronel, embora chocante e para muitos inexplicável, era prova irrefutável de que o amor, mesmo o mais improvável, havia florescido em seu coração endurecido. Mas com essa união, vinha também a certeza de que a paz seria curta. As sombras da vingança dos Vasconcelos já se agitavam no horizonte, prontas para desabar sobre o amor que ousou desafiar as convenções e a própria morte. O próximo capítulo seria de provação, onde o amor de Maria e Eusébio seria testado de formas que eles nunca poderiam imaginar. A notícia do casamento do coronel Eusébio com Maria, a moça que fora entregue como castigo, ressoou como um estrondo em todo o sertão nordestino. Não era apenas um casamento, era uma afronta direta, um desafio público à honra da família Vasconcelos, que se via humilhada e ridicularizada. Para eles, a união era uma prova da insolência do coronel e da desfaçatez da gorda, que deveria ter sofrido nas mãos de seu algoz, na vasta fazenda dos Vasconcelos. O patriarca, coronel Tibúrcio, espumava de raiva. Seu rosto, antes severo, agora estava contorcido pelo ódio. Ele fez de mim um palhaço, transformou meu castigo em festa. Isso não ficará assim. Essa afronta será lavada com sangue, se preciso for. Os filhos e capangas de Tibúrcio, fiéis à sua tirania, ouviam com atenção, sedentos por cumprir as ordens do pai. A humilhação era profunda e a vingança inevitável. Os Vasconcelos não estavam sozinhos em sua fúria. A ousadia de Eusébio em desposar uma mulher sem valor e desafiar as convenções sociais serviu para unir antigos inimigos do coronel. Pequenos proprietários e fazendeiros que guardavam rancor por terras tomadas ou dívidas cobradas à força. A fraqueza aparente de Eusébio, agora amolecido por uma mulher, era a oportunidade perfeita para orquestrar sua queda. Começaram as reuniões secretas, os planos sussurrados sob a luz brusuleante de candeeiros, as alianças forjadas na escuridão. O objetivo era claro: desmoralizar o coronel Eusébio, tirá-lo do poder e, se possível, eliminá-lo, para que a honra dos Vasconcelos e de seus aliados fosse restaurada. Maria, apesar de agora ostentar o título de senhora da fazenda Canaã, não vivia em paz. Os olhares de desconfiança e ressentimento de Firmino e de outros capangas do coronel eram uma constante lembrança de sua posição precária. Ela via o coronel em alerta, seus olhos mais vigilantes, sua postura mais tensa. Ele havia intensificado a segurança da fazenda, colocou mais homens em patrulha e sempre a mantinha por perto, uma prova de que a ameaça era real e que a vida deles corria perigo. Uma tarde, a tensão se materializou. Um dos vaqueiros, pego em uma emboscada na divisa das terras, chegou ferido à fazenda, ofegante e sangrando. Coronel, eles estão vindo. Os Vasconcelos e outros falam em acabar com o senhor e com a sua mulher. Ele balbuciou antes de desmaiar. O coronel Eusébio apertou os punhos. Era a confirmação que esperava. O cerco estava se fechando. Maria sentiu um frio na espinha. Sabia que seu casamento com o coronel havia desencadeado aquela fúria. Aquele homem, que antes era seu algoz e agora seu protetor, estava em perigo por causa dela. Coronel, eles virão por mim, ela disse, a voz embargada. Eu sou o motivo dessa guerra. Talvez, eu devesse ir embora. Eusébio a segurou firmemente pelos ombros. Seus olhos, antes frios, agora carregados de uma determinação feroz. Não, você não vai a lugar nenhum, Maria. Você é minha esposa agora, e minha responsabilidade. Eles virão por nós dois, não importa o que aconteça, e eu não permitirei que ninguém toque em um fio de cabelo seu. Aquel gesto, aquelas palavras, eram a prova de seu amor, um amor que ele jamais imaginou sentir. O coronel Eusébio, o homem de ferro, estava disposto a lutar por aquela mulher, contra todos e contra o próprio destino. A fazenda Canaã se preparava para a guerra. Armas foram verificadas, homens posicionados. O ar estava carregado de uma eletricidade perigosa. A honra estava em jogo, mas mais do que isso, um amor inesperado, nascido das cinzas do castigo,
estava prestes a ser testado no fogo da mais brutal das batalhas. O clímax se aproximava, e o destino de Maria e do coronel pendia por um fio. A madrugada na fazenda Canaã era tensa, carregada de uma quietude que antecede a tempestade. O coronel Eusébio, com Maria ao seu lado na casa grande, vigiava cada sombra, cada som. Seus homens estavam posicionados, armados, prontos para defender. O que era Sul, não apenas suas terras, mas sua nova vida, e principalmente a mulher que, contra todas as probabilidades, havia conquistado seu coração. Maria sentia o medo, mas também uma coragem que não sabia possuir, nascida da convicção de que não estava mais sozinha. Ao raiar do dia, a paz foi brutalmente quebrada. O som de cavalos se aproximando, gritos e tiros ecoaram pela fazenda. Os Vasconcelos, junto com seus aliados e mercenários, haviam chegado. A batalha pela honra e pelo poder irrompeu com violência. O coronel Eusébio, à frente de seus homens, lutava com uma fúria renovada, não apenas pela sua reputação, mas pela vida de Maria. Ele era um veterano de muitas contendas, mas essa era diferente. O que estava em jogo agora era o mais precioso de seus bens. Maria, abrigada na parte mais segura da casa, ouvia o clanger dos metais, os urros de dor e os disparos. Seu coração estava na garganta, mas seus olhos, antes cheios de desespero, mostravam uma determinação férrea. Elanael era mais a moça entregue como castigo. Era a senhora da fazenda Canaã e a companheira de um homem que a amava. No auge do confronto, Coronel Tiburcio, o patriarca Vasconcelos, conseguiu se infiltrar perto da casa grande, visando o próprio Eusébio. Um tiro ressoou mais alto que os outros. O coronel Eusébio cambaleou, atingido no braço, mas não caiu. Sua raiva se triplicou. Com um rugido que fez tremer o ar, ele avançou contra Tiburcio, numa luta brutal, corpo a corpo, que selaria o destino daquele conflito. Maria observava da janela, a respiração presa, o terror em seu rosto. Ela sabia que a vida do homem que a salvara, que a amara, estava em risco. A luta foi árdua, mas o coronel Eusébio, mesmo ferido, prevaleceu. A derrota dos Vasconcelos foi decisiva, com Tiburcio e seus homens dispersos ou capturados, marcados pela vergonha da derrota. A poeira da batalha começou a assentar, e o silêncio retornou, um silêncio agora carregado de exaustão e alívio. Maria correu até o coronel, que estava de pé, ofegante, com o braço sangrando. Ela o amparou, seus olhos marejados de alívio e amor. "Você está bem?" ela perguntou, a voz embargada. Ele apenas assentiu, um sorriso fraco surgindo em seus lábios. "Agora sim, Maria. Agora estamos." Nos dias que se seguiram, a fazenda Canaã começou a se reconstruir, mas não apenas suas cercas e lavouras. A reputação do coronel Eusébio, agora, era mais complexa. Ele ainda era temido, sim, mas também respeitado por sua bravura e, estranhamente, por sua devoção à mulher que ninguém esperava que ele amasse. A história de Maria, a moça gorda entregue como castigo, e do coronel que a amou contra todas as convenções, espalhou-se por todo o sertão. Virando uma lenda, Maria encontrou seu lugar não apenas ao lado do coronel, mas em seu coração. E na vida da fazenda, ela não era mais um fardo, mas uma força, uma parceira. O coronel Eusébio, por sua vez, descobriu que o verdadeiro poder não estava apenas na força bruta, mas na capacidade de amar e proteger aquilo que é verdadeiramente precioso. No árido sertão nordestino, onde a vida é dura e os corações, muitas vezes, mais duros ainda, o amor improvável de Maria e do coronel Eusébio floresceu contra todas as probabilidades, provando que o destino pode ser reescrito e que às vezes o maior castigo pode se transformar na maior das bênçãos.